Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 em diante. Quero fazer menção aqui da nossa irmã Samile. Olha, também está ali a serva do Senhor também. Deus te abençoe, viu, querida? Você mesmo. Tá ruim da garganta? Coluna, depois a gente vai orar por você, tá bom? Deus abençoe a Samile, veio lá no Rio de Janeiro, né? Vem aí uma vez por mês aí. Que Deus abençoe a serva do Senhor. Deus abençoe também a Débora, que é uma bênção. Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 16 em diante. Preste bastante atenção na leitura, porque ela tem uma mensagem muito importante para nós. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos. Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então, o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Preste atenção aqui, olha. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar e ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem o conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com este propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles
Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Não entenderam, né? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, lembra do Paulo que Jesus encontrou com ele, ele aceitou Jesus, Jesus falou com ele. Lembra desse Paulo? Que antes ele matava crente. Jesus encontrou com ele, ele se converteu. Depois de um tempo, o Espírito Santo falou com eles, disse: mande Paulo e Barnabé para uma obra missionária. E eles saíram em viagens, implantando algumas igrejas. Depois voltaram para a base. Depois eles foram de novo, eles falaram: vamos de novo, ver como é que estão as igrejas que a gente implantou. Entenderam até aqui? Jesus já está no céu, agora é os apóstolos. Paulo, nessa saída da segunda viagem missionária, ele tem um problema com Barnabé, e ele agora passa a andar com Silas. E eles saem pregando o evangelho, e eles chegam na cidade de Filipos, onde eles pregam ali para o carcereiro. Lembra do Paulo e Silas na prisão? Tem até o louvor. Pregam para o carcereiro, eles são soltos. Aí ele vai para Tessalônica. Lá em Tessalônica, os judeus se levantam contra eles. Aí eles têm que fugir. Eles são missionários fugitivos, que eles chegam num lugar para pregar. Os judeus que já estavam há muito tempo, os irmãos estão comigo aqui? Amém. Os judeus que ficavam nessa briga com a nova fé que estava surgindo com o cristianismo, os judeus combatiam os apóstolos. Eles não queriam que os apóstolos falassem de Jesus Cristo, porque os judeus religiosos não criam que Jesus era o Salvador. Então, quando Paulo chegava e pregava que não precisava mais ir para um templo, que Deus não estava em Jerusalém e tal, que Deus agora estava agindo de outra forma por meio do seu filho, os judeus ficavam com raiva e iam para cima de Paulo, para bater, para matar. Então ele tem que fugir das cidades. Então ele foge de Tessalônica, chega em Bereia, prega em Bereia. As pessoas de Bereia, o texto vai dizer que tem a mente mais aberta. Você conhece alguém que tem a mente aberta, não conhece? E conhece alguém também que tem a mente fechada. Diz: isso aí nem desenhando ele entende. Mente fechada. A gente explica e ele não entende a coisa. Da mesma forma é hoje em dia, tá, irmãos? Tem gente que tem a mente aberta, pega a coisa rapidamente, e tem gente que a mente é fechada, não consegue. Aí o texto vai dizer que os de Bereia eram mais com a mente aberta, e escutaram Paulo falando, e analisaram e viram. Mas os judeus que vinham já desde Tessalônica perseguindo Paulo, quando sabe que ele está em Bereia, vai para Bereia para combater Paulo. Aí Paulo tem que fugir de novo. Às vezes a gente só vive fugindo, né, irmãos? Muitas vezes a gente tem que fugir. Fugir para não apanhar, fugir para não morrer, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. E onde a gente se esconde quando a gente está fugindo de nós mesmos? Quando você está fugindo de você mesmo. Se escondendo às vezes atrás de um trabalho, se escondendo às vezes atrás de uma religião, se escondendo às vezes atrás de um ativismo religioso, porque não quer encarar você mesmo, as suas sombras. Muitas vezes a gente está nessa coisa de fugir. Fugindo das dívidas. Quem aqui está fugindo das dívidas? Eu sou um que fujo das dívidas igual o diabo foge da cruz. Paulo está fugindo. E ele chega a Atenas, irmãos, que é esse trecho aqui que eu li. E eu quero que você preste atenção no seguinte: quando ele chega em Atenas, ele começa a observar as pessoas. E ele se comove com a idolatria daquela sociedade. É uma sociedade idólatra, que tem vários deuses.
E nós temos uma sociedade idólatra que tem vários deuses. Hoje mesmo está acontecendo um show de um artista do Rio de Janeiro. E eu estava vendo no repórter que tinha uma multidão na porta do hotel, sonhando que ela aparecesse e fizesse um aceno, para eles morrerem de êxtase. Aí eu fico pensando, as pessoas ficam na porta de um hotel, debaixo de um sol quente, que Rio de Janeiro é quente, tá aí a Samília que pode dizer. Fica o dia inteiro esperando um aceno de um artista. Se isso não é uma idolatria, é o quê? Às vezes passa o dia inteiro esperando um aceno de um artista e não passa 5 minutos de joelho se dobrando na frente do Senhor. Às vezes o nosso idólatra é o nosso pastor de estimação, que a gente, em vez de confrontá-lo pela palavra, fica com medo. Às vezes o nosso ídolo, quer dizer, o nosso ídolo é nosso filho, o nosso trabalho, a nossa profissão. Estamos cheios de ídolo. Tudo aquilo na sua vida que rouba demais a sua atenção, que rouba demais o seu tempo, que rouba demais as suas forças e não deixa você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é o teu ídolo. Você está trocando Deus por isso. Então aquela cidade, aquela sociedade estava cheia de ídolos. E muitas vezes o nosso ídolo é o nosso time de futebol. Às vezes o nosso ídolo é o nosso candidato, que a gente quer que ele ganhe a eleição. Às vezes o nosso ídolo somos nós mesmos. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse é o mandamento. Que o meu maior amor seja o Senhor. Que o teu maior amor seja o Senhor. Que o teu prazer esteja na lei do Senhor. E na lei do Senhor tu medites de dia e de noite. Porque aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não secam e nem murcha, e tudo que faz prosperará. Então, se você quer ser próspero na vida, quer ser bem-sucedido, coloca o Senhor teu Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca o Senhor teu Deus em primeiro lugar nas tuas coisas, no teu agir, no teu ir, no teu vir, porque aí Deus estende as suas mãos de bondade sobre você, porque Ele mesmo diz: buscai ao Senhor e seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos será? Amém. A cidade era cheia de ídolos, e Paulo se entristece com aquilo, e ele começa a confrontar a igreja do lugar. E as pessoas começam a se interessar pelo que Paulo estava falando. O que esse cara está pregando? Porque o cristianismo naquela época, irmãos, não é igual hoje. Que a gente assiste no rádio, na TV. O cristianismo naquela época era um novo evangelho, era um caminho novo. E os atenienses perguntam para Paulo e diz assim: o que é isso que você está pregando aí? Que nova filosofia é essa? E você vai perceber uma frase que dói o meu coração, porque é uma frase que parece que é dita hoje. O texto diz assim, olha, o versículo 21, alguém lê aí o versículo 21. Lê aí, Mané, por favor, versículo 21.
Aleluia, glória a Deus. Versículo 21, 17, 21 de Atos. Terei uma outra coisa a se ocupar, senão de dizer eu vi a boa novidade. Todos os atenienses ali não tinham outro prazer a não ser saber qual era a última novidade. Veja se não parece com os dias de hoje, que as pessoas estão em busca de novidade. É o pregador novo que aparece, é o profeta novo que aparece, é a irmã nova que aparece, é a nova igreja que aparece, é a nova filosofia que aparece. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque o mundo vai propor essas novidades para você ficar perdendo o seu tempo, correndo de um lado para o outro, buscando a salvação. Aí a moda vira, não, agora a moda é a igreja da parede preta, daqui a pouco é a igreja da parede azul, daqui a pouco é a igreja da parede roxa, daqui a pouco é a igreja que não é igreja, e as pessoas ficam rodando de um lado para o outro, procurando a próxima novidade, procurando a próxima moda, e isso não é evangelho. Veja que aquela sociedade era uma sociedade que vivia correndo de um lado para o outro, buscando novidades. Como se alguma novidade, nem toda novidade, irmãos, ela é aceita por Deus, sabia disso? Tem coisas e tem valores que Deus não muda. E Deus também inova, mas tem coisas que não. Nem todo jeito de fazer cristianismo é cristianismo. E às vezes a gente abraçou uma fé quando veio para Jesus, abraçou um jeito de ser. Jesus nos se apresentou num evangelho simples, porque o evangelho é simples, no evangelho de confronto. Aí vem uma novidade, aí vem alguém falando coisas diferentes, distorcida, e você tem que estar atento e vigilante, porque senão você é levado. Abra aí a carta aos Gálatas, depois de Coríntios. Capítulo 1, versículos 6 e 7 e o 8. Para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, vai dizer: eu estou admirado de vocês, que tão depressa já estão indo para outro evangelho. E hoje, com a internet, que cada semana aparece alguém novo, falando uma coisa diferente, se você não estiver firmado na rocha em Cristo Jesus, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Se você não estiver firme em Cristo Jesus, se você não vê quais são os seus valores,
se você estiver firmado em homens, se você estiver firmado na igreja da moda, não, a moda agora é assim, a moda agora é assado, e você não estiver firmado em Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor, no Evangelho de arrependimento, no Evangelho de renúncia, no Evangelho de cruz, aquele que quiser não é para todos, é só para quem quer. Quem é que quer aqui? Amém. Vocês querem mesmo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é do seu jeito, não é da sua forma, não é o que você quer, é negar as suas vontades, é negar o seu jeito, negue-se a si mesmo. Tome o quê? O quê? Não ouvi, tome o quê? Amém. E siga-me. E aparece todo dia uma inovação. E nem toda inovação é de Deus. Você sabia disso? Nem toda inovação é de Deus. Eu tenho 46 anos. Eu já vi a igreja da moda que aparecia dentro de ouro. Aí a febre foi para lá. Quem que não gosta, né? Vou lá, de repente Deus faz uns 4 dentes de ouro. Eu resolvo minhas contas. Aí disseram, não, é a habituração que vira de ouro. Eu já vi a igreja do cai-cai, o cara colocava o dedo de cai a cai, a pessoa caía estribuchando no chão. Já vi a igreja, olha, de todo tipo. A moda passa e as pessoas vão ficando com seus bolsos vazios e seus corações frustrados. Sabe por quê? Porque estão atrás de uma novidade. E o apóstolo Paulo vai dizer, o evangelho de Jesus Cristo não tem novidade. É simples. Quando ele entrou em Jerusalém, ele poderia ter entrado numa Ferrari, mas ele entrou numa humilde jumento, num jumentinho sentado nele, porque ele disse aqui, o meu evangelho é da simplicidade. Quem aqui sabe onde Deus está? Você gostaria de saber onde Deus está agora? Você gostaria de saber, Mateus, onde Deus está? Dentro de você. Parabéns. Uma salva de palmas para Mateus. Está em você. Mas muitas vezes você está preocupado. Eu vou ali porque diz que Jesus está ali. Eu vou ali porque diz que Jesus está lá. E fica atrás dessas novidades, perdendo seu tempo, perdendo a sua paz, desgastando suas canelas e sua carteira. Porque geralmente quando alguém chega com uma novidade para você, pode esperar que no final vai ter alguma coisa lá pedindo para você. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele disse, dê de graça, o que de graça você recebeu. E o que eu tenho de graça eu te dou. Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Uma mulher desesperada, porque muitas vezes estamos desesperados pela vida. Uma mulher estava desesperada. Já tinha casado 5 vezes a bichinha. Desespero, né? Casou com um, casou com o outro. Esse é chato, esse tem mau hálito, esse solta pum, não durma a noite. Eu conheço um cara que ele solta pum a noite todinha. Saiu casando com um e com o outro, desesperada, a sociedade falando mal dela. Ela fica aflita, e quando Jesus se apresenta diante dela, olha, eu vou dizer uma coisa para você, para se apresentar, para você conversar com Jesus é de graça, não tem que pagar ingresso, coisa nenhuma. É mentira de igreja que está cobrando ingresso para te falar da palavra de Deus. É de graça. O Senhor Jesus chegou perto daquela mulher e puxou assunto. Eu tenho uma novidade de Deus para você. O Senhor Jesus está doido para puxar um assunto contigo. Abre o coração na presença dEle, que Ele tem uma nova direção para a tua vida. Ele tem uma revelação para você. Não é o homem, não é a cantora, não é o pastor, não é ninguém, é Jesus Cristo. A mulher estava lá aflita,
com sede. Qual é a sua sede? Qual é a sua sede? Pastor, eu tenho sede de vingança. Está repreendido em nome de Jesus. Pastor, eu tenho sede de grana. Eu tenho sede de sucesso. Pastor, eu tenho sede de paz. Eu não tenho paz na minha alma. Jesus tem uma água que, se você beber dela, nunca mais você terá sede, mas dentro de você vai brotar um rio que jorra para a vida eterna. Aquela mulher desesperada, o Senhor Jesus chega para conversar com ela, puxando assunto. Jesus quer puxar assunto com você. Tem pessoas aqui, o Espírito de Deus está me revelando, que Deus quer um particular com você no seu quarto. Ele vai abrir uma porta e você vai conversar com ele e você vai dizer assim: Senhor, revela-me, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Jesus vai revelar saída, Jesus vai revelar estratégias, Jesus vai revelar jeitos, Jesus vai revelar portas, Jesus vai revelar dons. Vai lá para o quarto conversar com Ele. Jesus foi conversar com a mulher e ela, aflita que estava: Senhor, eu tenho uma confusão na minha mente. Tem alguma confusão na sua mente? O Senhor tira toda a confusão mental. Espírito de Deus, visita agora essa mente e tira toda a confusão mental, todo o embaraço em nome de Jesus, toda a confusão mental, toda a distração em nome de Jesus. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Paz, clareza de entendimento. Degion dorabasuiha se, degion darase, elamando que aha. Senhor, eu tenho uma confusão mental. Qual é a sua confusão, minha filha? É que a gente sempre adorou aqui no monte, mas tem um pessoal que diz que é no templo novo lá. Onde é, Senhor, que eu mato a minha sede de ti? Onde é, Senhor, que eu mato a minha sede? Senhor, qual é a saída? Senhor, me mostra o caminho. Aí o Senhor Jesus disse: olha, está começando agora. Quem sabe esse culto aqui é um novo começo para a história de pessoas aqui. Um novo começo Deus tem para a tua vida. Está começando agora. Eu estou inaugurando agora. O quê? Um reino onde nem é nesse monte, nem é lá em Jerusalém. E onde é? É aonde você estiver, em espírito e em verdade. Aonde você estiver com o coração contrito, aonde você estiver com o coração arrependido, aonde você estiver com boa vontade, Deus se revela a você. E Deus vai se revelar a muitos aqui, em nome de Jesus. Cuidado com as novidades, nem todas as novidades é bem-vinda. A palavra de Deus diz que Davi, para reinar, foi logo buscar a arca, símbolo da presença de Deus. Se você está pensando em reinar em qualquer lugar da vida sem a presença de Deus, tira o cavalo da chuva. Não tem reino bom sem a presença do Senhor. Se você quer reinar na sua vida, se você quer ter alegria, paz de espírito, coloca o Senhor em primeiro lugar. Quer que teu grupo seja cheio de unção, coloca o Senhor em primeiro lugar. Quer que a tua igreja seja cheia de unção, coloca o Senhor em primeiro lugar. O Senhor falou para mim esses dias aqui, e disse: meu filho, enquanto você me colocar em primeiro lugar, a minha mão está estendida sobre este lugar aqui, sobre essas pessoas.
Davi foi reinar e disse: não dá para reinar sem a presença de Deus. Vamos buscar a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença. Só que quando eles vão lá buscar a arca, veja aí, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, se não me falha a memória. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, alguém lê, por favor? E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, Eusa e Aion, guiavam o carro. Eles levaram a Arca da Aliança num carro de boi. Isso era uma inovação. Isso era uma novidade. Não era assim que se carregava a Arca do Senhor. E sabe o que aconteceu com essa novidade? O boi tropeçou, a arca ia cair, Uzá colocou as mãos e Deus matou Uzá na hora, porque Deus não estava gostando daquela patifaria. Então muitas vezes a gente quer inovar muito e Deus está só assim observando. Precisa disso não. Senhor, eu subi o monte 7 vezes. Deus está dizendo: não precisa disso não. É só dobrar o joelho no teu quarto, abrir o coração e estou lá. Não, Senhor, porque eu tenho que fazer assim assado. A festa tem que ter fulano, a festa tem que ter Beltrano. Eu tenho que chamar o fulano de tal. E o Senhor está dizendo: não, se eu estiver lá na festa, tem batismo com o Espírito Santo, tem salvação, tem renovo. O importante é eu estar lá. Nem toda inovação é bem-vinda. Cuidado com as novidades. Cuidado com o nome da vez. Só tem um nome que é sobre todo nome, porque ao nome do Senhor Jesus foi dado todo o poder, glória e graça, e ao nome dele se dobrará todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Veja o que Davi descobriu depois que morre o sacerdote. Aí no mesmo livro, capítulo 15, versículo 1. E 2. Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servir eternamente. Olha aí, não era no carro de boi, eram os levitas. Aí Davi entendeu, disse: não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus determina. Não é do jeito que a gente quer, irmãos, é do jeito do Senhor. Então o que acontece lá em Atenas? Atenas era uma cidade que estava atrás de novidade. E tem igrejas procurando novidades. Pastor, qual é a estratégia certa para a gente encher a igreja? Tem gente que vende curso disso. A estratégia certa para isso, a estratégia certa para aquilo. Só que Atos dos Apóstolos diz: eles eram unidos no partir, na comunhão e no partido, eram unânimes em orar. E a cada tempo o próprio Deus dava o crescimento à sua obra, porque o crescimento vem de Deus. O crescimento vem do Senhor. Então, como que Paulo vai trabalhar em Atenas? Numa sociedade idólatra, numa sociedade que vive atrás de novidade, igual a nossa. É ou não é? Quantos, desde 2000 para cá, quantos caras da moda não já apareceu? Quantas igrejas não já apareceu? E a multidão está vindo para cá. E está todo mundo indo para ele. Meu irmão, o Senhor Jesus está trabalhando há 2000 anos. Depois de ressurreto aqui. E modas vêm e passam. Mas aqueles que confiam no Senhor
permanecerão para sempre. Como que eu trabalho, pastor, numa sociedade onde o mundo está sempre me oferecendo uma novidade? O mundo está sempre me oferecendo um jeito novo. O mundo está sempre me oferecendo um novo evangelho que não é evangelho. É uns louvores que não tem o nome de Jesus, não exalta Jesus. E eu fico olhando para isso. Quem vir para aqui vai escutar louvor velho, que eu coloco o louvor velho para tocar. Aleluia! Glória a Deus! É uns louvor que não tem Jesus. Se tem vergonha do meu Senhor Jesus, eu nem quero perto de mim. Foi uma das exigências que o Senhor falou para me libertar. Ele disse: pega uma Bíblia, coloca debaixo do teu braço e vai para minha casa. Porque se você tiver vergonha de mim, eu não posso fazer nada por você. Quem aqui tiver vergonha de Jesus, Jesus não pode fazer nada por você. Aquele que se envergonhar de mim e do meu evangelho, também eu me envergonharei dele naquele grande dia. É Jesus a pedra fundamental, o fundamento da igreja. Como que eu combato uma sociedade que está atrás de novidade, uma sociedade idólatra? Não, o meu pastor é fulano de tal. Não, o meu cantor preferido é isso. Não, pois eu prefiro o hino da harpa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Como eu trabalho em uma sociedade, irmão Newton, que quer novidade, cheia de ídolos. É ídolo político, é ídolo no esporte, é ídolo na arte, é ídolo em todo quanto é canto, é ídolo dentro da igreja. Paulo tem um remédio. Apesar que nem todos abraçam. Ele traz uma revelação. Olha, vocês não estão entendendo nada que está acontecendo, mas tem um Deus que fez o céu e a terra, tudo que nele existe. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele permitiu, no tempo da ignorância, que você fosse atrás de A, atrás de B, mas agora a tua mente está iluminada. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele estabeleceu alguém que julgará os vivos e os mortos. É seu Filho, Jesus Cristo. E ele provou que é Jesus Cristo que julgará os vivos e os mortos, porque ele ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia. E acredite, você vai se apresentar diante dele. É uma revelação de consciência, é isso que combate essa sede de novidade, essa busca. É Jesus Cristo. Não tem A, não tem B, é Jesus Cristo. Pastor, como é que eu faço para ver Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam partindo o pão é comunhão. Se você não tem paz com seu irmão, não tem amor com seu irmão, você não vai ver Jesus Cristo de jeito nenhum. Mas quando você ama seu irmão e você ama Deus, você começa a ver Jesus Cristo em cada lugar. Você começa a ver Jesus Cristo quando acorda de manhã, que você abre o olho e você diz: eu estou vendo Jesus Cristo, porque eu só acordei porque Ele é bondoso para com a minha vida. Quando você vê aquele carrinho de compras no mercado e você com grana para pagar, você diz: eu estou vendo a mão de Jesus Cristo no seu cuidado com a minha vida. Quando você vê se levantando e andando, e você diz assim: Senhor, eu só estou de pé por causa de Ti, Tu existes em minha vida. É Jesus e ninguém mais, não tem nome, não tem jeito, não tem novidade. Não adianta procurar um correndo para um lado, um correndo para o outro, um atrás disso, um atrás daquilo, enquanto você não se arrepender de verdade no seu coração.
se não tiver arrependimento genuíno dentro da sua alma, de dizer: Senhor, verdadeiramente eu sei que eu sou um pobre, miserável, pecador, cego e nu, e preciso da tua graça e da tua misericórdia e das tuas mãos sobre mim. Ó Senhor, tenha de misericórdia de mim. Aí ele diz assim: vou me revelar a ele, vou curar, vou perdoar os seus pecados e vou dar uma novidade de vida. E sabe qual é a vantagem disso, irmãos? Dessa nova consciência? É que você não vai precisar mais correr atrás de nada nem de ninguém, porque Jesus vai estar morando em você. E quando você pega as suas palavras e começa a meditar nela e colocar em prática, o Senhor Jesus mesmo diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele uma morada. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir esse ensino aqui dizendo para você: a novidade é Jesus Cristo. A saída é Jesus Cristo. E o caminho é o arrependimento. O caminho é a simplicidade. O caminho é abrir o jogo com Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. O homem não vai dar jeito para você. Tem coisas, irmãos, que é só Jesus. Só basta você ter uma consciência, uma iluminação mental. Eu entendi o projeto. Entendi o projeto. Sei quem é o Salvador. E agora depende de mim. Só isso. E aí você vai ver que quando Paulo termina de dar o discurso, que ele fala na ressurreição, alguns dizem: para com esse assunto. Para. Porque, irmãos, nem todo mundo suporta a verdade. As pessoas gostariam que a gente apontasse jeitos mágicos de mudar a vida, que apontasse soluções rápidas. Assim: pastor, estou com um problema, eu quero resolver assim. É uma campanha assim. É um voto assim. O Senhor Jesus diz: não precisa de nada disso. É um processo de iluminação, um processo de arrependimento. É uma caminhada com Cristo, dia após dia, de fé em fé, de aprendizado em aprendizado, de prática em prática. E aí o Espírito Santo de Deus vai te transformando numa nova criatura. Se não for assim, irmãos, você vai continuar rodando. E vai aparecer outro da moda, e vai aparecer outro. Vai sempre ter isso da moda, e você vai ficar em círculos. E sabe o que é o problema disso? É que depois você está velho e cansado e diz assim: mas eu corri tanto atrás da bênção. Mas você nunca leu que não é a gente que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de nós? Você nunca leu isso? Que só basta eu servir ao meu Senhor Jesus de coração e em verdade, e Ele já vem morar em mim. Você nunca viu isso? Que só basta eu me arrepender de todo o coração, que Jesus vem morar em mim. Você nunca viu isso? Que só basta eu servir a Ele com sinceridade, e Ele já faz um cadastro lá no céu, que até os meus fios de cabelo são contados. Você nunca viu isso? Que é só eu crer nele de todo o coração, que eu e a minha família seremos salvos. Você nunca viu isso? Vai ficar correndo atrás de novidades até quando? Mas sempre tem uns que creem. E o texto vai dizer: alguns creram, entre eles Dioniso, uma mulher assim, e uma mulher assado, e o Jardim Novo Oriente. Creio que é Jesus. Você crê que é Jesus? Se você crê que é Jesus, você já não pode andar de toda maneira. Você tem um Senhor sobre você. Você tem um Deus sobre você. E o seu prazer tem que ser em agradar a esse Deus. Então, para de esperar a saída de fora. Para de correr ao Monte Gerazim. Não é o templo central. Não é... Para com isso. Jesus está mais perto do que você imagina. Tem pessoas aqui que estão em aflição e Jesus está andando com ela assim, olha. E Jesus fazendo pergunta e ela assim coçando a cabeça. Mas como que será isso? Como que será? E Jesus assim do lado, feito no caminho de Emaús. E os olhos estavam fechados.
Aí quando partiu o pão, ele estava comigo o tempo inteiro, ele está com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele não te segue por causa da tua beleza, porque se fosse pela beleza eu estava forinha já. Ele não é por causa da tua grana, não é por causa de nada. É pelo amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus batiza, só Jesus transforma, só Jesus dá força, levanta o caído, só Jesus. No momento de dor, peça para Deus: Senhor, me ajuda em nome de Jesus. No momento de aflição, peça a Deus: Senhor, me dá paz em nome de Jesus. No momento de dúvida, de tristeza, de fraqueza, pede socorro ao Senhor, porque Ele é socorro bem presente na angústia e não vai te negar socorro algum. Amém? Que Deus te abençoe. Foi isso que o Senhor me colocou para